Jair Bolsonaro, na entrevista à Rádio Guaíba, disse que os signatários e signatárias da Carta às Brasileiras e Brasileiros são caras de pau e sem caráter. Chamou o ministro Barroso de criminoso e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Fux, de fake news. Bom, meus amigos, o Bolsonaro adora brincar com fogo, né? Ele vive disso. Agora, essa notícia é uma notícia pesada. É a notícia com a qual eu abro o noticiário dessa terça-feira, 2 de agosto de 2022. Eu quero também me referir ao ministro da Defesa, que pediu ao Tribunal Superior Eleitoral acesso urgentíssimo a dados disponíveis há 10 meses. Alô, ministro! Ô, ministro! General Paulo Sérgio! Bom, e a Justiça de São Paulo, aliás, um júri popular, absolveu 2 PMs acusados de matar 2 suspeitos com 30 tiros e alegaram legítima defesa. A justiça no Brasil, inclusive, é feita pelo cidadão. Então, não é só falar mal dos altos tribunais, não. Os jurados também fazem esse tipo de justiça. Bom, eu quero me regozijar com o seu apoio, com a sua pertinácia, com a sua resistência, que continua vendo aqui os meus vídeos diários, continua acompanhando minha opinião, dando suas opiniões a respeito das minhas opiniões, e quero dizer que conto com você para distribuir esses meus vídeos melhor. Ou seja, colocar em redes sociais, convocar os amigos para assinar meu canal no YouTube, José Neumann Pinto, etc. Então abrimos hoje, na terça-feira, essa notícia do Bolsonaro querendo desqualificar quem assinou a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa da democracia. Parece que o Bolsonaro não percebe que quanto mais ele bate, mais o manifesto ganha adesões. Não sei se é uma brincadeira masoquista, se é uma maluquice. O pessoal do antagonista começa a desconfiar de sinais de loucura, né? Eu nunca acreditei nessa atenuante do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo é perverso, mau, e, sobretudo, o QI dele deve estar ali entre 15 e 20, mesmo tendo chegado à presidência da República. Isso não quer dizer que o QI seja, né, elevadíssimo, né? Por falar em Bolsonaro, né, o governador do Rio, o Cláudio Castro, é um bolsonarista de escola, não é da escola, é de escola. Ele acaba de nos fornecer o seguinte material para a crítica. Funcionários com cargos secretos sacaram 226 milhões de reais em dinheiro no Rio de Janeiro sob a chefia, sob o governo de Cláudio Castro, que bate-pau do Carlos Bolsonaro, não é nem do Jair Bolsonaro, é do Carlos Bolsonaro e dos outros irmãos Bolsonaro da geração posterior, né? O Cláudio Castro que é o grande responsável por essa imitação fluminense do orçamento secreto da Câmara e do Senado Federal. O Ministério da Defesa, General Paulo Sérgio, né, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral acesso urgentíssimo a dados que estão disponíveis e públicos, pode ser acessado por qualquer cidadão há 10 meses. Ô general, oh meu Deus, será que o senhor está querendo confirmar aquela piada da ditadura, né? Na época da ditadura, que os críticos da ditadura diziam que a medida da inteligência era o TAR, e o militar era a milésima parte de um átomo da inteligência. Entenda se quiser, viu, ministro? Bom, eu também contei aqui no começo que os jurados, num julgamento feito na Barra Funda, acaba de absolver 2 PMs, policiais militares, acusados de matarem 2 suspeitos com 30 tiros, alegando legítima defesa, dizendo que eles estavam armados. A defesa não diz que os PMs responderam ao tiroteio, disse que as vítimas estavam armadas. E esse crime foi flagrado por muitos vídeos, e os vídeos só registram
tiros dados pela polícia. Você pode dizer que os tiros são parciais, mas a verdade é que o sargento André da Silva e o soldado Danilton da Silva foram acusados de motivo torpe e dificultar a defesa das vítimas, e para isso foram para o presídio, para a cadeia da Polícia Militar. Mas foram soltos esta noite por decisão legítima do júri popular, né? Nesta terça-feira também, a candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, anunciou a sua colega, a senadora Mara Gabrilli, como vice na chapa presidencial do partido que foi do deputado Ulisses Guimarães, etc. Um partido que tem tradição na luta contra a ditadura. A Simone Tebet e a Mara Gabrilli se destacam nas suas ações parlamentares e têm um comportamento muito semelhante, né, de ética, de combate contra a corrupção, e eu tomara que até que enfim tenha aparecido uma terceira via. Não acredito muito, mas oxalá, né? Vamos torcer, tá certo? Bom, no dia 1º de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a morte de Ayman al-Zawahiri, líder e um dos fundadores da Al-Qaeda. É acusado, inclusive, de ser um dos responsáveis pelo ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Ele foi morto por um ataque de drones no Afeganistão. E os Estados Unidos também estão no noticiário por causa da visita de um ministro ao governo de Taiwan, ou seja, uma provocação à China de Xi Jinping, né? Bom, eu queria contar para vocês que hoje de manhã eu participei de um encontro de comunicadores e lideranças do cooperativismo do sistema OCESP, né, da Organização de Cooperativas do Estado de São Paulo, na capital, em São Paulo, aquele hotel que era o antigo Bofarrege, ali perto da Avenida Paulista, e eu participei do encontro de líderes empresariais e jornalistas, profissionais de imprensa que trabalham com cooperativas, que foi aberto pelo presidente da OCESP, o simpaticíssimo e muito popular lá entre os cooperativistas, Edivaldo Del Grande, que fez um discurso muito interessante, falando de democracia e conclamando os seus liderados para que tenham uma participação política efetiva para elegerem para o parlamento não pessoas que defendam ideias semelhantes às dela, mas pessoas que tenham compromisso com os ideais do cooperativismo, que são ideais que eu chamo de democracia na veia. Eu quero lembrar que eu sou de Uiraúna, uma cidade muito pequena, e que lá tinha cooperativas, né? Nas cidades pequenas do Brasil, a cooperativa é sempre um grande exercício de democracia e de disposição para o trabalho em conjunto, para a harmonia, tudo o contrário dessa política de ódio que vige no Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula muito positiva, uma aula sobre política dada pelo professor Humberto Dantas e também do professor da USP, Luiz Fernando Santoro, meu colega, meu amigo, que foi muito tempo diretor de jornalismo daqueles cursos de madureza dados na televisão, né, e na TV Globo, e lá fez um relato muito interessante sobre a relação entre as direções das cooperativas e dos órgãos que reúnem essas cooperativas com os assessores de imprensa, que têm o trabalho de levar o trabalho deles para a imprensa. Além dele, falou também o Fernando Ripari, que foi o nosso anfitrião, que é o diretor de comunicação da OCESP, né? Eu, inclusive, conclamei, né, todos os cooperativados a participarem de forma mais efetiva na eleição parlamentar, ou seja, na eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Na última eleição, eu até contei essa história lá, me engajei numa proposta do meu amigo Rinaldo da Silva, motorista de táxi
do Shopping Center de Higienópolis. Não reeleja ninguém. Bom, não fomos bem motivados nem bem sucedidos, né? O resultado é que nós temos o pior congresso de todos os tempos. Mas a expectativa, segundo o Dr. Ulisses, é que o próximo seja ainda pior. Então nós temos que evitar que essa perspectiva se concretize, e para isso nós temos que votar em parlamentares, futuros parlamentares, que sejam capazes de encontrar caminhos para para os nossos interesses coletivos, como é o caso das cooperativas. Eu vou repetir essas intervenções também em reuniões da OCESP, que vão ser feitas quinta-feira de manhã em Ribeirão Preto e sexta-feira de manhã em Marília, terra do meu amigo Osmar Santos. Alô, Osmar, um abraço. Bom, eu vou me despedir de vocês, direto ao assunto, em té.